por uma artralgia, tá? Doutor, eu trouxe meu filho porque ele está com uma dor em tal articulação, uma dor no joelho, sei lá, qualquer que seja a articulação, né? Ou, doutor, eu trouxe meu filho porque ele está com febre e mancha no corpo. Então, são diferentes cenários, né? Então, eu tenho que saber conduzir, caracterizar cada um deles. Mas o que não pode faltar na minha anamnese? Os critérios de Jones, né? Aquilo que couber na minha anamnese, perfeito? Então, assim, caneca feia, para quem sabe, ali são critérios de Jones que a gente utiliza para o diagnóstico de febre reumática. Então, não pode faltar, por exemplo, se for uma artralgia, a queixa do paciente, caracterizar nessa artralgia. Quantas articulações, a progressão, se ela migrou de uma para outra articulação, ou se ela somou, é por adição ou por migração? É uma característica das artralgias. Se são manchas, o Alines, que a gente aplicou previamente ali, né, aspecto, localização, né, todas aquelas características ali devem ser perguntadas para definir a mancha e também para excluir os diferenciais, certo? Mas aqui eu tenho que definir bem uma artralgia, uma artrite referida pela paciente. Devo perguntá-lo se percebeu movimentos involuntários ou estranhos por parte da criança, no caso do contexto de pediatria, porque tem coreia de Sydenham, né? Então, não vou perguntar para o paciente se ele teve coreia, o paciente não vai saber o que é. Então, percebeu movimentos involuntários por parte da criança, né? Presença de nódulos, né? Algum caroço. Então, eu tenho que falar, ao mesmo tempo que eu falo para o meu examinador, eu falo para o ator, né? Então, eu falo para uma pessoa, como se fosse alguém da quinta série, para o ator, né? E falo de uma forma, com termos técnicos para o meu examinador. E presença de eritema marginado, basicamente seriam as manchas que eu abordaria principalmente na verbalização do exame físico, tá? Para caracterizar esse eritema marginado, certo? Então, a gente sabe que 2 critérios maiores, ou um critério maior mais 2 menores, com a obrigação de evidenciar que esse paciente teve contato com o estreptococo beta-hemolítico do grupo A, faz o diagnóstico. Então, na minha anamnese, eu introduzo ali, caracterizando o motivo de consulta, que pode ser uma artralgia ou uma mancha, e a febre, caracterizo cada uma. Ah, mas ele já me falou que está com a febre aferida em 38 graus, que permanece tal de... Não importa, você vai perguntar as mesmas coisas de novo. Tá? O seu examinador, a pessoa que está fazendo o pontuando ali para você, ela não está prestando atenção muito no que o ator está falando, e sim no que você verbaliza. Mas aí, mais uma dica de malandragem, entre aspas. Às vezes você esquece de fazer uma pergunta que o seu ator disse, volta e faz essa pergunta novamente. Porque pensa, o quanto é difícil para o seu examinador prestar atenção nos dois. Então ele vai focar em quem? Em você. Às vezes ele nem sabe que o ator foi lá e verbalizou alguma coisa. Então você volta e pergunta, faz essa pergunta novamente, mesmo se estiver referido para você. Ok? Então, tudo isso aqui, febre, presença de artralgia, né, cabe na minha anamnese. Isso é muito específico, tá? Então, nessa tabelinha aqui, por exemplo, eu sei definir alguns exames complementares que eu devo solicitar, o que eu devo perguntar, né? Mas sempre lembrando ali também de caracterizar na nossa ordem de atendimento. Caracterizei motivo de consulta, sintomas associados, né? Antecedentes pessoais, antecedentes familiares, hábitos e vícios, sempre seguindo essa ordenzinha ali para não perder. Vacinas e caderneta de saúde da criança. É pediatria? Vacinas e caderneta de saúde da criança. Outra coisa que a gente esquece muito, tá? Já no início ali, olá, eu sou o doutor tal, qual o seu nome? Aí a mulher vai e fala, né, a paciente, meu nome é Valquíria e meu filho é o João. E às vezes no padrão esperado de prova vem lá, perguntou o nome da mãe e o da criança. Aí o que eu faço? Ah, perdão, eu esqueci de perguntar o nome do seu filho, tá? O nome dele é João, né? Aí eu posso pontuar da mesma forma, ok? Mas muito comum a gente esquecer de perguntar o nome da criança. Então, baseado aqui no meu critério de Jones, eu encaixo várias coisas que podem caber na nossa anamnese, também de exame complementar, certo? Então, como que eu vou seguir o meu exame físico aqui da febre reumática? Basicamente, sigo o meu exame físico padrão, tá? Solicito exame físico geral, sinais vitais, exame físico neurológico, exame físico respiratório, cardiovascular, exame físico abdominal, exame físico de extremidades. Quero com ênfase na ectoscopia das manchas, né, inspeção das lesões, que seja, tá? Dá essa ênfase, às vezes não pontua, mas quando cair você vai pontuar. E o que a gente pode encontrar? Por exemplo, basicamente porque está na nossa ordem de atendimento, por exemplo, exame físico cardiovascular, que seria a ausculta cardiovascular,
né? Sopros cardíacos, certo? Pode estar presente. Artrite, por exemplo, pode ter sinais logísticos, limitação funcional de movimento, né? Coreia de Sydenham pode ser ou não observado no momento, porque ocorre principalmente em crises, né? E é muito incomum, acredito que o paciente simulado no dia não viria com Coreia, tá? Mas a gente tem que revisar. Eritema marginado, vem esse impresso para a gente poder verbalizar. E se eu não sei verbalizar, interpretar, mas eu sei que é o eritema marginado, e eu sei que tem na febre reumática, meu Deus, estou perdido, não sei o que falar. Fala, é eritema marginado, tá? A inspeção, a ectoscopia, observa eritema marginado, tá? Mas se eu souber lesões eritematosas com bordas elevadas e centro claro, perdão, também é uma boa verbalização, ok? E os nódulos subcutâneos que podem estar presentes também, geralmente não vêm nos padrões de prova, mas são pequenos, firmes e não são dolorosos ou aderidos a planos profundos, ok? Mas chamar a atenção principalmente a presença do eritema marginado, que é isso que viria ao clássico de cair em questão teórica, né? Essa imagem aí da criancinha com essas manchas para você verbalizar e caracterizar as manchas dele, ok? Então, fiz uma boa anamnese, né? Encaixei ali tudo que cabia. Fiz o exame físico, sempre lembrando que previamente eu higienizo as mãos, eu calço as luvas, solicito permissão para realizar o exame físico, posiciono, se é uma criança, dependendo da idade, ele cabe uma otoscopia, horoscopia, né? Então, sempre lembrar do específico, apesar de ter essas situações, certo? O que eu tenho de exames complementares para febre reumática? Para a febre reumática, nós temos aqui evidenciar esse processo inflamatório, né? Porque é uma doença ali que afeta a articulação, tem artrite, é um dos meus critérios de Jones, né? Caneca feia, coreia, artrite ou artralgia, né? Nódulos subcutâneos, eritema marginado e cardite são meus critérios maiores. Feia, febre, elevação de PCR VHS e intervalo PR aumentado, né? E A de artralgia, artrite única, tá? E o critério maior seria uma artrite, uma poliartrite em mais articulações. Critério menor seria artrite somente em uma articulação. Caneca feia, critérios de Jones para diagnóstico da febre reumática, certo? O que cabe para mim, então, de exames complementares? Evidenciar esse processo inflamatório. Através de quem? VHS e PCR. E o que eu quero chamar a atenção aqui para execução de estação nesse momento? É que ao receber esses exames, eu não devo só verbalizar VHS ou PCR aumentado. O que eu devo, quando cair ali, interpretou, o que vai considerar? Olha, estou verbalizando, VHS, PCR aumentado. Isso sugere um processo inflamatório. Eu não perco tempo de falar isso e é automático, tá? Então, VHS, PCR aumentado, isso sugere processo inflamatório. E sigo. Se eu tenho leucocitose com desvio à esquerda, isso sugere infecção bacteriana. E sigo, tá? Isso é o interpretar, não é a leitura em voz alta, ok? Então, eu devo evidenciar o processo inflamatório e dar ênfase nisso. Devo buscar, então solicito hemograma completo, PCR e VHS, solicito cultura de orofaringe, solicito antistreptolisina O, né? E aquele padrão, aí segue aquilo que a gente sempre descarrega de forma automática. Perfil renal, ureia, creatinina, perfil hepático, TGP, fosfatase alcalina, gama GT, eletrólito, sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, solicita tudo, né? Até hemociderina, procalcitonina, solicita tudo. Mas basicamente, assim, usos específicos têm que constar na nossa verbalização. Então, é critério para o meu diagnóstico e vai pontuar um ponto e meio, evidenciar a presença do streptococo, tá? Porque não adianta nada eu saber que são 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores, sendo que é critério obrigatório evidenciar que esse paciente teve contato com o streptococo. Então, na nossa anamnese, eu tenho que perguntar para esse paciente, ou para a mãe, né, para quem estiver sendo simulado, se ele teve infecção de via aérea prévia ou dor de garganta, né? Quando iniciou a febre, né, a evolução dessa febre com as manchas, caracterizar isso é muito importante, né? Então, horoscopia no meu exame físico seria uma boa inclusão também, certo? Então, eu tenho que caracterizar a presença do streptococo, a evolução da doença. Então, eu solicito cultura de orofaringe e antistreptolisina O. Esse material eu fiz baseado num artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria junto com a de reumatologia, e lá dava bastante ênfase nessa busca aqui pelo streptococo. E citava os dois, por isso que eu coloquei os dois no material.
né? Então, como não tem pontuação negativa, solicita o que tiver no seu arsenal. Então, solicito cultura de orofaringe, antistreptolizina O, solicito radiografia de tórax, eletrocardiograma e um ecocardiograma. Lá está descrito com Doppler, porque existe cardite subclínica, certo? Porém, no geral, contudo, todavia, solicito o ecocardiograma, certo? Os atores geralmente são orientados a questioná-lo, tá? Se não for essa via, não consta, mas você vai ver na mão dele o papel, ele ameaça te entregar, ele está querendo, às vezes ele te ajuda. Tá? Então, porque faltou alguma verbalização. Então, aí você tenta incluir o Doppler, né? Mas, basicamente, ecocardiograma tem que ser verbalizado. Então, para que serve a minha imagem aqui? Evidenciar a presença de cardite. E vai vir no meu laudo. Geralmente, os exames de imagem vêm com laudo. E por que é importante, por exemplo, o ecocardiograma nesse caso? Meu tratamento, profilaxia secundária, tem tudo a ver com o que vai vir no meu ecocardiograma. Né? E ali vai vir uma lesão valvar leve, moderada ou grave. E é baseado nisso que eu vou determinar o tempo de profilaxia secundária. O tempo que essa criança, né, esse paciente vai sofrer tomando bezetacil ali no bumbum. Pode ser, às vezes, até para a vida inteira. Certo? Então, o que vai vir na estação? Leve? Bem provável que não. Vai vir moderado ou grave, porque vai ter a verbalização de profilaxia secundária. Não pode faltar, então, evidência de processo inflamatório, presença do streptococo ou um exame de imagem na hora de solicitar os exames complementares. Mais uma vez, o padrão de verbalização diagnóstico. Febre reumática. É uma doença inflamatória, sistêmica, né, onde o corpo reage a toxinas liberadas pelo streptococo beta-hemolítico do grupo A. Ok. Né? Gravidade da cardite. Se veio no meu ecocardiograma que é leve, então acompanha de uma cardite leve, né, ou moderada, ou grave, né, e pode complicar. Aí eu verbalizo as complicações. Estenose mitral, insuficiência cardíaca. Né? E os diferenciais. Poderia ser, ou faço o diagnóstico diferencial com lúpus, leucemia, artrites virais, doença de Lyme, artrite gonocócica. Certo? Isso aí está no material, então eu incluí esses daí, apesar de que você pega o mais fácil de lembrar, às vezes os que iniciam com a mesma letra ajuda a gente a lembrar dos diagnósticos diferenciais também, certo? Aí eu construo a estratégia própria. Mas sempre lembrar, verbalizei o diagnóstico, verbalize se é grave ou não, se tem complicação ou não, e já verbalizo os diferenciais, para não correr o risco. E verbalizar a gravidade da cardite aqui seria uma pontuação bem específica, porque a minha profilaxia secundária está baseada na gravidade dessa cardite, né? Então, o tratamento, ele não é só tratar os sintomas atuais do paciente. Então, eu trato a febre reumática aguda de acordo com os sintomas. Então, meu primeiro objetivo é reduzir o processo inflamatório e aliviar os sintomas, né? Então, para artrite, eu posso usar ibuprofeno e naproxeno. Muitas das vezes, a gente já viu AS. Eu também vi o AS e gostava de verbalizar o AS. Mas a última atualização trouxe o naproxeno e o ibuprofeno como medicação mais segura, porque se tratando de pediatria e estiver associada a um quadro viral, pode causar uma síndrome de Reier, né? Que quando a gente estuda, por exemplo, ali sarampo, a gente vê, varicela, perdão, a gente vê lá que associada ao AS causa síndrome de Reier. Então a gente tem que orientar a não fazer uso do AS. Para cardite, né? Então assim, se o paciente evidenciou que está com artrite, eu vou tratar a artrite, né? Se eu vi lá no exame que tem uma cardite, eu vou tratar a cardite com corticoide e tem a prednisona via idosa, tá? Nesses casos de gestações mais alongadas, onde o tratamento inclui muitas coisas, não acredito eu que eles cobrariam dose via, tá? É bom estudar, é bom saber, mas imagina o tempo que eu levo para verbalizar dose via dos anti-inflamatórios, dose via dos corticoides, dose via, por exemplo, do medicamento para coreia. Que eu, como eu disse para vocês, não acredito que possa vir um paciente com coreia, mas o tratamento seria o haloperidol, certo? E aí, o meu eixo, aquela finalização com chave de ouro, para mim não perder ponto nessa estação, é profilaxia. O mais importante, além de tratar os sintomas, né, é a profilaxia secundária e também a primária, que seria a erradicação do estreptococo, que a gente faz com penicilina G, benzatina, tá? Então, palavra-chave para o estudo de febre reumática seria penicilina G, benzatina, certo? Outra coisa, como eu começo a minha conduta a partir de onde tratar, né?
sempre bom lembrar que se esse paciente tiver uma cardite moderada ou grave, né, eu vou interná-lo. Se for uma cardite leve, vou tratar em casa. Então, por que é importante? Por que pontua muito eu solicitar um ecocardiograma? Porque quase tudo na minha conduta depende do ecocardiograma. Para me classificar a gravidade para um determinado tempo de tratamento, entendeu? Então, coisas específicas, isso é 1,5 ponto, 2 pontos, tá? Então, a importância do exame, por exemplo, né, não vai, às vezes nem vai, é certo eu solicitar um VHS-PCR? Né, mas nem vai pontuar. Mas se eu solicitar ali evidência de estreptococo e o ecocardiograma é muito importante. Mas sempre lembrando, verbalizo tudo. A ideia é minimizar erros e perda de pontos e ter uma boa gestão de tempo, né? Então, para a profilaxia primária, que seria a erradicação do estreptococo, né? Porque a minha dúvida, principalmente, às vezes, revisando o material, era, mas se o bendito não está ali mais, para que eu faço isso? Né? Então, você faz como profilaxia primária, que seria a erradicação do estreptococo. Nesse caso, depende do peso do paciente, mas eu tenho que verbalizar o que, principalmente? Penicilina, G-benzatina. Uma dose agora, né? E a gente também vai realizar. Mas a importância do direcionamento. Por isso que é importante eu dizer, para tratar, vamos tratar onde? Em casa ou no hospital? Né? Então, eu posso até explicar, vamos tratar ambulatorialmente, porque é uma cardite leve, tá? Não há necessidade de internar, certo? Aí eu inicio com as coisas específicas. Erradicação do estreptococo com penicilina G-benzatina. Além disso, se ele tem uma cardite moderada grave, né, leve, moderada grave, a gente vai fazer uma profilaxia secundária. Que aí, se for uma estação, por exemplo, de medicina de família e comunidade, alguém tem dúvida que isso aqui daria 2 pontos, né? Ali, igual veio o último padrão esperado de prova do INEP, que conduta lá, às vezes veio ali uma coisinha pequena com uma pontuação grande, né? Então, assim, isso aqui seria, em medicina da família e comunidade, né, que entre aspas seria preventiva também, né, seria muito importante, por exemplo, recomendações para duração da profilaxia secundária. Então, se não tem cardite, né, eu vou fazer penicilina G-benzatina intramuscular cada 3 semanas para esse paciente, né, até 21 anos ou 5 anos após o último surto, o que durar mais, né? Então, se ele tem 18, vai ser por 5 anos, porque aí passa dos 21, seria 23. Mas se ele tem 16, vai ser até os 21. Agora, se ele tem uma cardite prévia ali, né, ou no ecocardiograma evidenciou ali uma cardite e ela é leve ou residual, vai ser até 25 anos ou 10 anos após o último surto, ou seja, aquilo que durar mais. Além da lesão valvar residual moderada a grave, que já seria um espectro um pouco mais grave, até os 40 anos ou por toda a vida. E se esse paciente seria o cenário mais incomum, né, que já passou por uma cirurgia valvar, eu trato por toda a vida. E quando que eu entro, então, por exemplo, numa moderada grave por toda a vida? Se é um paciente com alto risco, seja socioeconômico, difícil de acompanhar, ou, por exemplo, crianças que vivem como é que fala, aqueles lares lá para adoção, por exemplo, né, que está ali sempre convivendo com crianças, sempre exposto ao estreptococo ali, para poder transmitir um para o outro, certo? Mas, basicamente, de febre reumática, o que pontua, o que me faz fechar a estação, pontuar 90%, que seja 95%. Na minha anamnese, eu caracterizar bem o motivo de consulta, né? Buscar ali sintomas prévios de faringoamidalite, né? Dor ao deglutir, né? A própria presença da febre por mais tempo, a progressão de febre para o surgimento das manchas, né? Então, eu caracterizar isso daí, eu faço uma boa anamnese, investigando também a epidemiologia, certo? E os antecedentes, aquela nossa ordem. Vou para o meu exame físico, tenho que fazer também o exame físico bem direcionado, incluído principalmente a ectoscopia, saber verbalizar a lesão e buscar aquilo que é mais importante. Saber critérios de Jones é importante, tá? Porque, por exemplo, se eu lembrei na hora da minha verbalização diagnóstica, né, eu posso verbalizar. O diagnóstico é feito com 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores, e se eu lembrar o que o paciente tem de critério, eu posso verbalizar também. Mas sempre lembrando que exames complementares, na minha opinião, roubaria muito ponto de anamnese, por exemplo, porque eu tenho que evidenciar sim ou sim a presença do estreptococo, seja com cultura da orofaringe, que demora mais, né, seja com antistreptolizina O, que é menos sensível, mas é mais rápido para sair o resultado, ok? E nos meus exames complementares, eu solicito ali evidência de inflamação, PCR-VHS,
contato com o estreptococo, a imagem, ecocardiograma. Se eu esqueci da radiografia, não tem problema, mas devo verbalizá-la. Eletrocardiograma, devo verbalizá-lo, porque faz parte dos meus critérios de Jones, intervalo PR aumentado, né? Então, solicito radiografia de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma. E nesse ecocardiograma é o que eu mais vou perder tempo na minha execução, para ver se essa cardite ela é leve, moderada ou grave, ok? Ou se não tem, basicamente, a cardite. E a minha preocupação era, quando eu pegar o impresso, como é que vai estar escrito? Aí eu passei a observar e pesquisada sobre o que aconteceu, o que seria, né? Nesses casos, o próprio laudo traria, tá? Se a lesão valvar ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave. Então, eu tenho que prestar atenção nessa palavrinha que vai vir ali no laudo, tá? No preenchimento ali do ecocardiograma. E baseado nisso, eu faço um tratamento sintomático, a erradicação do estreptococo com uma dose da penicilina no momento, e também a profilaxia secundária baseado no último surto, né? E também a presença de lesão prévia, se não tem lesão, se essa lesão é moderada ou se ela é grave, tá? Basicamente, 2 temas aí com abordagem um pouco similar, porque tem muita coisa específica, tá? Por isso que eu chamo a atenção para vocês no seguinte, essas são 2 estações onde a gente correria o risco de perder muito ponto se a gente não dominar ela, porque aquelas coisinhas de ordem de atendimento poderia ser negligenciada pelo avaliador, certo? O fato de incluir o uso de medicamentos com morbidades talvez não pontuaria tanto, né? Porque eu tenho muitas coisinhas específicas na minha anamnese, no meu exame físico, tanto na hanseníase quanto na febre reumática. E conduta pontua muito, revisar e saber o protocolo nesses 2 casos. Então, 2 temas bons que a gente não pode chegar sem saber para a prova do Revalida. Digo também que a ideia não é sair daqui sabendo tudo, mas o máximo de informação, qualquer informação é suficiente. Eu passei pela prova, passei pelo que vocês estão passando, e a minha estratégia foi a seguinte, não importa o que eu estou fazendo, se eu não estou prestando muita atenção, não importa onde eu esteja, se eu estou escutando algo, se eu sigo páginas no Instagram, às vezes eu nem queria ver, mas aquilo ali, de tanto às vezes estar enrolando ali, procrastinando, você passa uma informação importante. E a estratégia é repetição, tá? Não negligencie, não achem que vocês já sabem tudo, porque ainda que vocês dominem um assunto, se vocês não revisar, vocês vão esquecer, tá? Então a estratégia é essa, qualquer informação ela é bem-vinda. Então se hoje eu falei, opa, o ecocardiograma tem muita importância na febre reumática, e no dia que você for executar, você lembrar, eu te ajudei de alguma forma. Peço perdão mais uma vez por essa conexão, tá? Mas acredito que eu possa ter ajudado com os 2 temas. E esse é o momento que a gente abre aqui para possível debate sobre execução de estação, né, sobre o próprio tema em si, sobre a prova, sobre uma situação que você esteja vivendo no seu dia a dia. Você fica falando assim, meu Deus, será que a pessoa também passou por isso? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma situação específica, pode falar com a gente. Tá? Auro César, cadê o Auro César, nosso colega? Pode falar aí, pessoal. Pode compartilhar com os colegas a aflição de estar esperando um edital, né? Aí, outra coisa, teoria nunca é demais, às vezes a gente negligencia a teoria por ser uma prova prática. Mas, lembre-se, vocês ainda esse ano vão fazer a prova de residência médica, então vai ajudar muito vocês. Ah, tal informação é muito teórica, não te ajudou na prática? Vai te ajudar na teoria para residência médica. Lembrem-se, tá? Específico é aquilo que eu coloco no meu resuminho e colo na parede. Ou se eu tenho boa organização para reunir meus resumos, né, eu coloco ele nos meus resumos. Por quê? Os gerais eu já tenho. Eu sempre verbalizo perfil hepático, TJ, TGP, fosfatase alcalina, gama GT, perfil renal, ureia, creatinina. Então, sempre estudar os específicos para arredondar ali os 90 e até fechar estações, que vai ajudar muito. Mesmo que você tire 3, 3,5, 4, mesmo que você vai mal em insônia, igual eu fui, você vai se recuperar em anafilaxia igual eu recuperei, perfeito?